Boa tarde ou bom dia a todos. Eu sou Diosnel Centurión. Eu sou doutor em Comunicação Internacional. Estudei na Austrália, na Macquarie University de Sydney e na American University dos Estados Unidos, em Washington. Meu mestrado fiz nas Filipinas, na Universidade de Agricultura, em Comunicação e Desenvolvimento. E a graduação fiz no Paraguai, na Universidade Católica de Assunção, em Teologia, Filosofia e Jornalismo. Então, é um prazer estar com vocês nesse segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, organizado pelo CONEP, da editora Amplamente. Gestão de comunicação no lugar do trabalho vai ser a minha palestra. Então, vou começar. O objetivo, aqui tem o conteúdo. O objetivo principal é refletir sobre como a gestão da comunicação no ambiente de trabalho influencia em uma organização. Os objetivos da comunicação, desde o ponto de vista do emissor, são informar, ensinar, comprazer, propor ou persuadir. E desde o ponto de vista do receptor, entender, aprender, enjoar, dispor ou decidir. Introdução. O papel da comunicação dentro do ambiente corporativo é dos mais estratégicos e uma boa gestão da comunicação tem o poder de melhorar o ambiente de trabalho, aperfeiçoar a produtividade de toda a equipe de colaboradores e de desenvolver projetos com um maior grau de eficácia. O que é comunicação no lugar do trabalho? Comunicação no ambiente de trabalho é toda a transmissão e compartilhamento de informações que acontece dentro da empresa ou dentro da instituição. É a chamada comunicação interna, que tem como público-alvo os colaboradores e abrange ações como comunicados, campanhas de incentivo, feedbacks e reuniões. Qual é o papel da gestão da comunicação no ambiente laboral? Cabe à gestão da comunicação do trabalho de promover a integração de toda a equipe de colaboradores, gerando um maior engajamento entre as equipes e incentivando todos os funcionários a serem engajados e produtivos em suas atividades. O objetivo da comunicação no trabalho é ter uma boa comunicação no trabalho, no lugar, e garantir a habilidade de transmitir informações e ideias com clareza no ambiente profissional. Quando a comunicação dentro da empresa é bem feita, ela consegue integrar todos os setores, melhorar o relacionamento e gerar uma boa imagem da empresa, que será refletida da porta para fora, ou seja, terá reflexos na visão que a sociedade tem da organização e os elementos, componentes e as visões vamos falar nesta exposição. Primeiramente, falaremos da organização institucional. O trabalho é um sistema organizacional onde capacidade, habilidade e trabalho manual se entetecem para atingir os objetivos e a missão de uma empresa. A organização do trabalho acontece através da comunicação baseada na inter-relação da infraestrutura física, técnica, instrumental e a capacidade do pessoal. As características pessoais de cada trabalhador influenciam o processo de desenvolvimento e realização das metas da empresa. Para isso, gerentes e diretores têm que conhecer o nível motivacional dos empregados com respeito à sua produtividade, desempenho e satisfação, o que contribui a criar um ambiente de maior eficiência profissional. A organização profissional do trabalho é um intento para demonstrar que se pode desenvolver e pôr em prática competência e qualidade. O objetivo final é obter um bom desempenho para obter a missão da empresa num contexto de cooperação e solidariedade,
incentivando um ambiente humano e digno. O contexto da comunicação. A comunicação é um processo humano através do qual o emissor, que é o codificador, envia uma mensagem, ideias, opiniões, experiências, sentimentos, emoções, planos e projetos, através de um canal, pode ser oral, escrito, simbólico, mediático, a um receptor, que é o decodificador, quem reage à mensagem e codifica e envia a sua reação, originando assim um intercâmbio dinâmico e interativo, que é a retroalimentação ou feedback, que conduz a um crescimento gradual no fim planejado. O propósito final é alcançar consenso. O processo da comunicação, a gente vê aí na figura, como o emissor tem uma intenção de significado que envia, ele codifica os símbolos, envia os símbolos, e aí tem o canal de comunicação, que às vezes pode acontecer que não é tão bom e tem ruído. Aí tem a recepção dos símbolos, a decodificação dos símbolos através do receptor. Quem dá significado ao que ele recebe. Depois ele reage e envia a comunicação dele, que chamamos de retroalimentação. E assim por diante, tem uma recepção de retroalimentação da parte do emissor e a comunicação continua em forma circular. A teoria dos componentes sustém a importância do processo, segundo Berlo, onde todos os componentes da comunicação funcionam em um marco de intercâmbio constante e dinâmico. Características da comunicação definida como processo. O processo é todo fenômeno que manifesta uma continuidade e mudança através do tempo. Desta forma, os eventos e as relações se veem como uma continuidade dinâmica, permanente e cambiante. Todos os elementos ou ingredientes do processo interagem, produzindo um efeito recíproco entre eles. Dinamismo. Nesse processo comunicacional, cada participante chega a ser emissor e receptor, devido à interação, diálogo e feedback. Existe também outra característica que chamamos de continuidade. Existe ação e reação constante, de forma que o emissor e o receptor intercambiam, produzindo a retroalimentação. É cíclico e circular. O fluxo da comunicação acontece de forma circular, onde tem interação constante. E essa interação significa que cada participante no processo comunicativo influi no outro. A mensagem afeta o canal e vice-versa. Cada elemento da comunicação se conecta com o resto, influindo um ao outro. E também é irrepetível. O processo é contínuo, dinâmico, progressivo. Por isso, não se repete em forma igual. Cada vez que acrescenta uma coisa ou tira algo da mensagem, ele continua crescendo gradualmente. A comunicação vista como processo, então, é uma forma de entender a comunicação que envolve o conhecimento da audiência, dos outros componentes existentes e do efeito que se quer ter. Num processo, se pode predizer o resultado, pois a gente não pode fazer reagir a uma audiência do jeito que um quer. O processo desenvolve e estabelece a empatia na comunicação. Quer dizer, um se coloca no lugar do outro, se projeta psicologicamente nos outros, entendendo, conhecendo e sentindo as emoções de e com os outros. E desenvolver a empatia é muito importante. Então, você vê aí a figura circular, onde a gente vê todos os componentes em interação. Isto foi construído por Schramm e Osgood, são dois autores norte-americanos. Agora, nem todo funciona muito bem numa instituição, numa organização. Tem obstáculos que dificultam a comunicação e essa comunicação está estruturada de acordo às estratégias que utilizam e os objetivos que se esperam obter. Segundo Shannon e Weaver,
na sua construção do modelo matemático da comunicação, tem identificado no processo linear um fator que pode afetar a fidelidade da recepção. A esse fator eles chamaram ruído. Ruído é um conceito que a gente utiliza hoje em dia quando tem interferência, quando uma opinião sai do foco, etc. Quer dizer, a falta de claridade da recepção devido a interferências na recepção que podem ser causadas por vários fatores, como a pouca capacidade do equipamento ou a antena da rádio, a topografia geográfica, as condições instáveis do tempo, e alguns fatores relacionados ao funcionamento interno da emissora ou do receptor em si. O modelo a seguir é o que vamos falar agora. Você vê aí a interferência na comunicação, na fonte da informação, o transmissor tem um sinal e o receptor recebe o sinal e o destino final da mensagem recebida. Mas pode acontecer que, devido à interferência, a gente escuta muito ruído. Isso acontece muito nas emissoras de rádio, mas hoje em dia também na internet, né, quando a linha é baixa ou cai e tem desconexão. Então, a gente tem acessibilidade e conectividade como elementos importantes a se considerar na comunicação virtual. Quando sintonizarmos uma emissora radial ou uma estação de televisão, quase sempre achamos certo ruído, interferência ou falta de fidelidade. Então, procedemos a ajustar a frequência para receber o som, a voz e a imagem com a maior fidelidade possível. Desta forma, elimina-se o sinal distorcionado. Isso também pode ocorrer numa comunicação interpessoal, onde as barreiras incluem vários tipos de fatores, como vemos a seguir na figura 4. Então, aí a gente vê os obstáculos que dificultam a comunicação, problemas semânticos, distorções perceptivas, distrações físicas, seleção deficiente de canais de comunicação, diferenças culturais, efeitos de posição e a falta de retroalimentação. Então, a gente vai refletir sobre isso brevemente. Primeiro, os efeitos da posição se produzem quando uma pessoa se encontra consideravelmente mais acima na hierarquia que outros. Os 4 cavaleiros que escutaram ao rei Henrique VIII dizer: "Quem me liberar deste turbulento padre?", perceberam a pergunta como um mandato real, em lugar de uma expressão de ira e desespero. Em consequência, assassinaram o arzobispo Thomas Becket, com o que consideraram a bênção do rei. Interpretar mal teve como consequência a morte dos cavaleiros. O rei Henrique VIII lhe impuseram a penitência de peregrinar descalço a Canterbury, e o Thomas Becket foi canonizado, é santo hoje em dia. Os problemas semânticos se apresentam quando se utilizam as mesmas palavras de modo diferente ou vocábulos diferentes da mesma maneira. Sabia o senhor que tem aproximadamente 10 significados para a palavra carga? Também ocorre que muitas pessoas utilizam as palavras técnicas de sua profissão e esperam que outros a entendam, ou empregam uma linguagem elevada demais para os outros, isso pode ocasionar problemas semânticos, problemas de compreensão. As distorções perceptivas são consequência de ter um conceito pobre de si mesmo ou julgar pobremente os outros. Depois temos as diferenças culturais, que são muito importantes, especialmente no Brasil, que tem tantas culturas, a mistura de raças, nações, imigrantes que vieram do mundo todo. Afeta a comunicação entre as pessoas dos diferentes departamentos de uma empresa, por exemplo, entre pesquisa e desenvolvimento e produção. Pesquisa e desenvolvimento têm um horizonte a longo prazo, enquanto que o gerente de produção está preocupado por manter funcionando sua linha de ensamblagem
e por conseguir suas metas diárias. Também se apresentam com frequência entre pessoas que têm crescido em ambientes sociais e religiosos diferentes. Se na Inglaterra alguém é convidado a jantar às 20 horas, em geral chegará às 20, 15 horas. Na Alemanha, a pontualidade é sagrada. Na Latinoamérica, uma diferença de 30 minutos não é tanto, embora possa influir negativamente. Na maior parte do mundo, mexer a cabeça de acima para baixo significa que a gente está de acordo. Mexer de um lado para outro significa negação, embora isto não seja regra universal, pois algumas culturas asiáticas, por exemplo, e também no Pacífico, ela pode significar outras coisas. As distrações físicas fazem muito barulho, muitas vezes, literalmente, salas sem isolamento, cheias de barulho de carro, iluminação inadequada, som de uma máquina de escrever ou do escritório ao lado, e coisas como o movimento frequente da postura corporal, o mexer do lápis entre os dedos, até a chegada do café numa fase crucial da comunicação. São distrações físicas que acontecem e podem sacrificar a comunicação. Tem também a deficiente seleção dos canais de comunicação. Se desejar uma ação imediata por parte do receptor, não lhe enviará um informe de análise extenso. Melhor tomará o telefone ou acudirá a seu escritório para lhe dizer que tem que fazer. Lembre também que uma imagem vale mais que 100 palavras. E em nossa época das gráficas por computadora, é possível gerar informação com maior rapidez desta maneira. Falta de retroalimentação é outro componente importante. Apesar de que a comunicação num só sentido é mais rápida, a comunicação em dois sentidos é mais precisa. Em situações complexas, ajuda, tanto para o emissor como para o receptor, medir a compreensão, e isto melhorará o compromisso conjunto com as tarefas. A comunicação em dois sentidos permite a ambas partes detectar e corrigir oralmente os mal-entendidos, o que, a sua vez, conduz a uma maior qualidade na recepção e aceitação. A comunicação nas instituições educacionais. Canais de comunicação na organização. Os canais formais são aqueles estabelecidos pela instituição. As mensagens fluem em três direções: para cima, para baixo e para os outros. Mensagens para baixo contêm informação necessária para que qualquer membro do pessoal realize seu trabalho. Pode ser políticas e procedimentos, ordens e pedidos que se transmitem ao nível adequado da hierarquia. As mensagens para cima são informes, pedidos, opiniões e reclamações, relatórios. As mensagens aos lados se transmitem entre diferentes departamentos, funções ou pessoas no mesmo nível da empresa. Também chamamos de horizontal. É a tendência de estabelecer regras estritas com respeito ao uso desses canais formais. Na instituição sempre é assim. É muito importante respeitar os canais. Os canais de comunicação. Para que a comunicação seja efetiva, é necessário que os três canais estejam abertos e desbloqueados o tempo todo. O canal para cima é que mais facilmente se bloqueia, e quando ele acontecer, é um indicador de que as políticas, procedimentos e relações entre empregados da empresa necessitam ser revisadas. Os canais informais surgem em virtude dos interesses comuns entre as pessoas que se desempenham na empresa. Esses interesses surgem pelo trabalho ou por relações sociais ou alheias a este. Os rumores são um canal muito poderoso. Tem-se estimado que os administradores recebem mais da metade da informação que necessitam para planejar através dos rumores. Essas mensagens frequentemente estão distortas, mas quase sempre são mais acreditáveis que os que chegam pelos canais formais e são rápidos. Um diretor administrativo comentou: se eu semeio um rumor,
tenho certeza de que vou obter uma reação a mais tardar num dia. Se envio um memorando, se passam 3 semanas antes de obter uma resposta. Os canais informais quase sempre se bloqueiam ou quebram. O fluxo da comunicação na organização. Direção da comunicação. A comunicação pode fluir vertical ou horizontalmente. A dimensão vertical pode ser dividida ademais em direção ascendente ou descendente. A descendente é a comunicação que flui de um nível do grupo ou organização a um nível mais baixo. É utilizado pelos líderes dos grupos gerentes para nomear tarefas, metas, dar a conhecer problemas que necessitam atenção, proporcionar instruções. A ascendente é o fluxo da comunicação que vai dos empregados ou subordinados para a gerência. Aí temos operários, empregados técnicos, clientes, supervisor e gerente. E a lateral é que acontece em forma horizontal, que a gente já falou, entre os membros, entre os empregados, os funcionários. Conclusão. A comunicação no ambiente do trabalho é fundamental para criar um ambiente propício para a compreensão e a cooperação. Em qualquer organização é útil utilizar a comunicação de processo e evitar a unidirecional, que somente produz autoritarismo e o funcionário se sente obrigado a cumprir ordens e não a ser livre a produzir e manifestar sua criatividade e iniciativa. No caminho, hoje em dia, está a tecnologia. Hoje, muita parte da comunicação se faz através das redes sociais, das plataformas e a informação digital. O importante é criar um equilíbrio entre a comunicação interpessoal e a comunicação tecnológica. Com o advento da inteligência artificial, surgem novos desafios na comunicação pessoal. Sabemos que a comunicação personalizada da inteligência artificial, às vezes, são um problema, um desafio para a comunicação crítica, a conhecimento crítico, sentido crítico, e também para o tema da ética. Mesmo assim, a gestão da comunicação no ambiente do trabalho consiste em achar meios para uma comunicação interativa, incentivando a inter-relação entre os atores da organização, para conseguir as metas e desenvolver o trabalho num clima positivo, que é o fluxo normal de comunicação, com o fluxo normal da comunicação. Então, é isso que queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom resto da conferência. Um abraço a todos.